Sing me a song of a lass that is gone. Say, could that lass be I? Raul, dando continuidade ao tema de vampirismo, né? Esse segundo vídeo ele fala sobre vampirismo sexual e vampirismo espiritual. Então eu vou falar primeiro sobre vampirismo sexual, né? Nós estamos vivendo uma era do descartável, né? No qual as pessoas muitas vezes não querem muito se conhecer profundamente, já querem logo sair e dormir junto, enfim. E isso tem um preço, né? Porque na maioria das vezes, quando você troca a sua energia sexual com um parceiro, você também está trocando tudo que você traz de informação e de histórico energético, emocional e espiritual. Então, para pessoas que têm o costume de trocar, né, de parceiros com muita facilidade, não se prendem a ninguém, não têm uma vida afetiva aprofundada, que vivem num vazio profundo e que esse vazio ele é compensado com sexo, essas pessoas muito provavelmente elas se tornam vampiras, sem elas saberem. Muitas pessoas nem percebem isso. E o que elas fazem? Elas começam a se relacionar com várias pessoas de forma descompromissada e as pessoas que se relacionam com elas se relacionam com outras pessoas também, com a história e a energia de outras pessoas também. Então vira um ciclo de vampirismo sexual que muitas vezes atrapalha a vida das pessoas e as pessoas não percebem. Como, por exemplo, uma pessoa que saiu, dormiu fora, conheceu uma pessoa na noite, aí dormiu fora com essa pessoa. No dia seguinte a pessoa está cansada, a pessoa está se sentindo incomodada, está se sentindo irritada, começa a ter alguns problemas que podem ser até de ordem emocional mesmo, de muita tristeza, de muita angústia. Isso pode ser um sinal de vampirismo. Isso pode ter a ver, tá? Não existe uma regra clara, a gente está falando de situações que envolvem energias que cercam esse tema do vampirismo sexual. E a gente tem uma energia chamada Kundalini. Essa energia ela é utilizada para movimentar a nossa energia vital, nossa energia que impulsiona a nossa vida, que cria, que constrói. Não é só para a sexualidade. Ela, na verdade, ela motiva e movimenta o fluxo energético do nosso corpo todo. Então, quando a gente utiliza essa energia, de certa forma, só para a sexualidade, de forma desmedida, ou a gente está sendo vampirizado, porque a gente está doando essa energia com muita facilidade para outras pessoas, ou a gente acaba ficando sem e começa a vampirizar os outros. Então, isso é uma das coisas mais importantes, o bom senso, né, de saber que se você, em algum momento, você tem uma necessidade excessiva de trocar a tua carência e colocar a tua carência projetada para a tua sexualidade, é legal que isso seja observado, porque você pode se tornar um vampiro, né? E aí, outra questão que tem também, outro tópico também que tem nesse tema de vampirismo sexual, é essa questão que envolve o descartar facilmente das pessoas, no sentido de você às vezes nem conhecer a história da pessoa com quem você está se relacionando sexualmente, né? Tem a questão da doença em si, né, que a gente sabe, de DST que tem muita gente que não se protege, mas quando a gente fala do padrão e da frequência energética, a gente fala de uma teia de associações e uma teia que é sistêmica, em que todo mundo acaba ficando interligado. Porque o João que saiu com a Maria, que saiu com o Joaquim, que saiu com o Manuel, que saiu com a Josefina, todas essas pessoas, de alguma forma, elas trocaram energias. E pode ser que isso vire, na verdade, um grande bolo energético ruim, dependendo da qualidade e da frequência energética que as pessoas tenham. Porque o sexo, ele é um complemento do casamento e do amor. Ele sozinho ele não caminha. Ele sozinho ele vira ele pode virar um vício, ele pode virar uma necessidade fisiológica, mas sozinho ele não sustenta nenhum relacionamento. Sustenta por um período e depois não. E aí existem também nessa história do vampirismo
sexual espíritos que se aproveitam do fluido sexual, do orgasmo, da sensação que as pessoas têm, né? Que muitas vezes a sensação do próprio orgasmo pode ser uma sensação de alívio por uma fase de estresse que aquela pessoa está tendo, e aí ela projeta no sexo toda a descarga energética dela. Então, alguns espíritos que estão no plano astral e numa frequência energética um pouco mais inferior, eles ainda se alimentam desse fluxo. E muitas vezes a pessoa que é induzida a procurar pessoas para se relacionar sexualmente sem ter um critério seletivo, ela pode estar sendo induzida e ela pode estar sendo obsediada. E aí o outro que vai se relacionar com ele também vai ser obsediado por esse espírito. Então, esse tema de vampirismo sexual, ele é muito profundo, ele é muito longo. Se eu for falar muito, a gente vai ficar muito tempo aqui fazendo um vídeo muito longo. Então, assim, um conselho que eu dou é para que as pessoas tomem cuidado, porque dormir junto, todo mundo dorme. A questão é acordar. Acordar junto com quem você escolheu dormir. Porque você não sabe o que acompanha aquela pessoa, você não sabe que história energética e espiritual aquela pessoa tem com ela e quais são as consequências que essa dormida, né, prazerosa vai trazer para a tua vida. Qual o desgaste que isso vai te trazer energeticamente. Muito mais até profundo para as mulheres, que são elas quem recebem, né? Nós recebemos muito fluido masculino, então as mulheres, na maioria das vezes, elas até são mais vampirizadas do que os homens, mas os homens também são vampirizados, tá? E então, assim, uma dica que fica é que as pessoas projetem um pouco mais os seus sentimentos com a finalidade de conhecer o seu parceiro, de se aprofundar primeiro nas afinidades para depois ir para o campo sexual. Porque é lógico que um casal que vive 20 anos juntos, o marido pode vampirizar essa mulher? Pode, dependendo do estado de espírito dele, ele pode estar obsediado e ele vampirizar a mulher dele. Não é só essa regra de ter muitos parceiros, né, de ter uma frequência sexual muito ativa. Isso é muito mais perigoso e você fica muito mais vulnerável ao vampirismo sexual. Mas casais também podem, dependendo da frequência energética de um ou de outro, isso pode acontecer. Porém, é mais difícil, é mais comum quando essa troca de parceiros ela envolve a promiscuidade, ela envolve uma falta de regra, ela envolve um excesso de libido super exacerbada. Então, o que fica como dica é: cuidado com quem você dorme, selecione os seus parceiros e faça da sua vida sexual um caminho sagrado para que você use o seu corpo como templo. Porque o nosso corpo é o nosso templo e o sexo é um complemento da nossa vida. Ele não pode caminhar sozinho, porque senão ele absorve e ele traz pra gente consequências que não são muito boas. Fica a dica do vampirismo sexual. E aí agora eu vou falar um pouquinho do vampirismo espiritual. O vampirismo espiritual, ele pode acontecer assim de qualquer maneira. Ele pode acontecer de você acordar bem, você está em casa bem, e você sair na rua, e de repente você está na fila do supermercado, e de repente a pessoa que está atrás de você está com uma energia muito ruim, muito pesada, e de repente quando você sai da fila do supermercado você já sai irritado e não sabe nem porquê. Pode acontecer de você de repente estar um pouco mais vulnerável por você tá com a tua sensibilidade um pouco mais aflorada e de repente você parar para conversar com uma pessoa que é aquela pessoa que gosta de alimentar a dor, né? Porque tem pessoas que chegam a andar com o ombro para dentro, de tanto peso que elas carregam, de gostar de carregar o fardo do sofrimento. E aí de repente você para conversar com uma pessoa que carrega esse fardo do sofrimento porque gosta. Tem pessoas que têm realmente o seu histórico sofrido, mas tem pessoas que gostam de se alimentar da dor e gostam de falar da dor. E aí você para conversar com essa pessoa, quando você sai, você já está com a tua frequência energética completamente modificada, ou seja, ali já pode ter rolado um vampirismo espiritual, no qual, se aquela pessoa que parou para falar com você, ela está sendo obsediada por algum espírito
que muito provavelmente pode estar se alimentando da dor dela e da potência que ela dá ao sofrimento dela, ele vai, de certa forma, atuar na tua frequência energética, no teu campo energético também. Ambientes que são muito pesados, né? A gente tem o costume, às vezes, de não perceber que determinados lugares têm uma característica própria e tem uma egrégora própria que fica firmada ali. Então, não adianta você passar a semana inteira fazendo vários rituais, vai para yoga, medita, faz reiki, faz um monte de coisa. Chega no final de semana, você vai para um lugar que é um antro de obsessor, assim. Aquele lugar, quando você já chega, já coloca o pé no lugar, você já sente a nebulosa que fica ali de frequência baixa. Muito provavelmente você vai sair dali sugado, desgastado, consumido, carregado, com uma série de energias que podem vir te acompanhar e que podem te trazer consequências durante a semana e durante até o mês. Como se proteger disso, né? Porque o vampirismo espiritual, ele pode acontecer até quando você está dormindo. Muitas vezes você está dormindo e, dependendo de como está a tua frequência energética, né? Ninguém vive, a gente fala de frequência energética, mas ninguém vive 100% o tempo inteiro. Mas o importante é a gente trabalhar o nosso padrão mental para que ele fique numa frequência de elevação no qual a gente tenha essa proteção, né? A gente fique blindado dessas energias que são energias que estão por aí, a gente não vê, mas a gente sente, a gente sabe que elas existem, porque existem momentos em que você está muito bem, você está muito feliz e do nada vem um pensamento muito ruim, do nada vem um sentimento muito ruim e você não sabe por que ele veio. E muitas vezes ele pode ter vindo porque alguém se aproximou de você e se alimentou dessa frequência energética que você poderia estar em vulnerabilidade, ele se alimentou e você pegou algum tipo de carga. Então, uma das formas que a gente tem de se proteger, né, que é importante, é você sempre que puder queimar a folha de louro em casa, né? Quem puder queimar incenso, quem gostar de queimar sálvia, queimar algum tipo de incenso que tenha uma finalidade de ritualização para aquela pessoa, né? Às vezes a pessoa não pode queimar um defumador, não pode fazer um grande defumador, queima um incenso, queima um palo santo, uma sálvia, né? Ou até a folha de louro mesmo, que ela tem uma propriedade muito forte de espantar o negativo e transformar, né? E transmutar o negativo em positivo. Dormir para proteger na hora do sono, né? Para não ser vampirizado na hora de dormir, dormir com um galho de alecrim debaixo do travesseiro ou na cabeceira da cama. Uma outra dica também que é importante, né? Mas aí as pessoas fazem se elas quiserem, né? É você, sempre que puder, você rezar o Salmo 91 e o 66 alto dentro de casa. Você pode rezar antes de dormir e rezar pedindo proteção para tua casa, para o teu sono, para a tua vida. Isso é uma forma da gente se proteger desses vampiros espirituais que estão por aí, a gente não vê, tá? Eles não são vampiros de cinema que vêm voando pela janela, né? Eles entram na vida da gente mesmo, às vezes eles entram até como amigos, eles entram pelo caminho da amizade e aí eles sugam a nossa energia, eles querem que a gente de alguma forma divida com eles o sofrimento que eles têm. E os espíritos que vagam por aí, que a gente não faz a menor ideia de quem eles são, eles podem estar em qualquer lugar. Então, a maior proteção que o ser humano tem que ter para que ele não seja vampirizado por energias e por espíritos que vagam e que estão por aí querendo absorver a energia dos outros, é elevar sempre o padrão de pensamento. Pegue 3 palavras que sejam 3 palavras que você coloque para você como positivas. Vamos dar um exemplo. Sorte, felicidade, amor. Sorte, felicidade, amor. Sentiu angústia, sentiu melancolia, sentiu tristeza, passou por um lugar que você sentiu que o lugar é carregado, repete na tua cabeça. Sorte, felicidade, amor. Sorte, felicidade, amor. Sorte, felicidade, amor. Isso é uma forma de você exercitar o teu padrão mental e não permitir que essa energia do vampirismo espiritual, seja de onde ela vier, ela entre no seu caminho. Então essas foram as dicas e esse foi o tema
do vampirismo sexual e do vampirismo espiritual. Espero que vocês tenham gostado. São temas longos, são temas que poderiam dar um vídeo muito maior, mas eu resumi o máximo que eu pude para não ficar cansativo o vídeo para vocês e para explicar mais ou menos para as pessoas entenderem que a sexualidade ela é sagrada, nosso corpo é um templo que deve ser respeitado e que o ambiente no qual a gente escolhe se divertir, ele tem que ser selecionado com carinho para a gente não sair achando que vai se divertir e de repente no próprio lugar a gente arrumou um problema que a gente nem sabe como começou, por onde começou, por conta do desequilíbrio energético do lugar. Então, quem gostou do tema, curte a página, dá o seu like, se inscreva no canal e deixe seu contato caso queira conhecer melhor os trabalhos que a gente oferece aqui no canal. Arroba.